que sim, acho que sim. Muito bem. Apesar de todo o frio, veio mais gente até do que eu esperava. Parece que semana passada tinha até menos gente. Que legal, né, gente? A gente está enfrentando as intempéries, os obstáculos, né? Para estarmos aqui reunidos. E isso demonstra que existe dentro de cada um já um viés, uma ânsia em busca de respostas, em busca de equacionar dúvidas, de tentar entender um pouco melhor como é que a gente funciona. Porque como é que você vai poder se ajudar? Ou como é que você vai ajudar o outro? Ou como é que você vai, se você não sabe como é que você funciona? Imaginou o teu carro para ali, ó, o motor tem lá um monte de coisas, um monte de peças, você não sabe nem por onde começar. É mais ou menos assim que a gente vive, não é? Pode ser uma infinidade de coisas que aconteceu no carro, mas a gente não tem a menor ideia do que aconteceu. Mas aí você começa com o conhecimento, com o estudo, com a investigação, com as buscas que você fez, com todo o acervo de experiências com as quais você pôde ter acesso, com as coisas que você viveu. Você abre, deve ser isso, deve ser aquilo, você tem por onde ir, como trabalhar e resolver a questão, né? Mais ou menos o ser humano não é muito diferente disso. Para nós nos ajudarmos, a gente tem que entender como é que a gente funciona. E a gente não pode entender como é que a gente funciona somente a partir de algum tipo de postulado religioso, filosófico, de alguém que disse isso, de alguém que prega aquilo, de alguém que postula aquilo. Não. A gente tem que entender isso nas profundezas da nossa alma mesmo, no âmago do nosso ser. Isso é uma coisa que tem que estar claro. Nós temos que compreender, não apenas nos enchermos de informações, de conteúdos e de coisas, porque é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente vai entulhando a mente de informação, entulhando, achando que está resolvendo o problema. Na realidade, você está criando mais problemas. Porque o conhecimento, o intelecto, ele é apenas uma ferramenta que você vai usar para a tua missão na Terra, para o caminho que você escolheu. Você vai se encher de informações para o trabalho, para as coisas, enfim, para uma coisa que se ajuste ao seu Dharma. Cada um tem um Dharma. O Dharma é diferente de Karma, viu, gente? Karma são esse acervo de coisas que a gente tem que resolver, coisas mal resolvidas que vão estar o tempo todo dando um direcionamento na nossa vida para que aquilo se resolva. É isso que nós chamamos de karma. O Dharma não. O Dharma de cada um é a programação que ele fez, o plano que ele fez e que ele traçou para ter um êxito maior nesses enfrentamentos, no enfrentamento do karma, no enfrentamento das questões que ele traz, as suas demandas internas. Eu uso bastante essa palavra porque isso se ajusta de forma perfeita, essa expressão, aquilo que existe dentro da gente mesmo, que é isso que dá o direcionamento da nossa vida, para a maneira como a gente tem que tratar as questões que envolvem o nosso dia a dia. Na semana passada nós falamos sobre o que mesmo? Que é certo. Certo e errado. Alguém ficou com alguma dúvida? Aquela aula é polêmica, hein, gente? É bastante polêmica, não é isso? É difícil a gente abrir mão, né, dos conceitos, das coisas que sempre deram uma diretriz para a nossa vida e falar, não, de hoje em diante não vou ser não, a gente continua sendo assim, não tem jeito. A gente tem todo um arcabouço de certo e de errado dentro da gente que funciona assim. Você vai fazer o quê? Como é que você vai dinamitar isso, destruir isso e deixar de ser o que você é? Não. Você vai continuar se orientando por normas, por regras, por valores, por conceitos, pela estética, pelas verdades que chegam prontas. Enfim,
você vai continuar com essa programação. Até que aos poucos, com o desenvolvimento da tua própria consciência, com a sua capacidade de enxergar as coisas sem problematizar, sem sofrer com aquilo. Buda dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia isso aqui: para compreender tudo, é preciso perdoar tudo. Por que a gente sofre? Por que a gente problematiza tanto? Por que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar com o outro? Por que é tão difícil para a gente enfrentar situações com as quais a gente não tem... Veja só, Jesus ele andava em qualquer ambiente, ele conversava com qualquer pessoa, ele convivia com ladrões, com prostitutas, com pessoas ricas, poderosas, cobradores de impostos, com ladrões. Não existia distinção para Jesus. Por que eu falo Jesus? Porque ele era um exemplo de um ser iluminado. Olha, uma pessoa iluminada é tudo aquilo que a gente busca. Todo mundo quer ser iluminado um dia. Eu pelo menos busco isso, eu estou quase lá, viu gente? Eu sei que o caminho de vocês é longo ainda, mas eu já estou quase lá. Então é isso que a gente busca, é a iluminação. Brincadeiras à parte, a gente busca a iluminação. Então Jesus é um exemplo. E Jesus não tinha nenhum problema de conviver com prostitutas, com ladrões, com gays, com pessoas poderosas, com soldados, com criminosos, enfim, com todo tipo de gente. E pelo contrário, ele preferia essas pessoas. Isso que é curioso. Ele preferia a ponto de dizer o seguinte: eu não vim ajudar aqueles que são sãos, eu vim ajudar os doentes. Os sãos não precisam de remédio, os doentes sim. Agora a gente não, a gente faz o oposto. A gente foge daquilo que é desconfortável. A gente tem uma capacidade, uma resiliência muito pequena. Não sei que engasgo foi esse. Enfim, a gente é muito sensível ainda. A gente problematiza demais. A gente não consegue compreender as coisas justamente por isso. Porque a gente não consegue conviver com a diferença. A gente ainda é muito vulnerável. O que vocês entendem dessa frase? Digam vocês, quem tem alguma coisa para dizer? Por que o perdão tem a ver com a compreensão? Qual a ligação de uma coisa com a outra? Desapego. Desapego é uma das coisas. Minha compreensão é que se eu fiz alguma coisa lá atrás que eu não sei, então eu tenho que compreender que eu já fiz lá atrás. Então eu tenho que perdoar porque eu tenho que ser perdoada também. Então, você percebe que tem um monte de tem que na frase dela? Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Isso daí já são imposições de normas que estão lá prontas, dizendo para ela que ela tem que fazer isso. Isso não é dela, isso é de todo mundo. A gente tem uma programação já, a gente quer resolver isso tudo de forma assim, mas não é. Eu vou te explicar por que não é. A questão não é que a compreensão, o perdão aqui talvez tenha sido mal traduzido por Buda. Talvez o perdão seja não se abale, sabe? É preciso não se abalar com nada, né? Nesse sentido que ele quis dizer, e talvez isso tenha sido mal traduzido. Porque o perdão, o que é o perdão? O perdão é uma ferramenta. Eu estou com raiva de você. Aí eu tenho que usar uma ferramenta para tirar essa raiva de dentro de mim. Então eu uso a ferramenta do perdão e transformo esse sentimento que existe dentro de mim para que o que eu sinto por você já não tenha esse componente emocional e o que eu sinto por você se transforme em uma coisa que não seja mais desconfortável. Portanto, eu te perdoei. Eu transformei a tua imagem dentro de mim. O imago dele dentro do meu ser foi transformado a partir de um outro significado que eu dei para aquilo. Isso nós chamamos de perdão. Ok? Então isso é o perdão. O perdão é o que a gente usa para corrigir uma distorção. Algo que já foi algum machucado, algo que está mal resolvido dentro de você.
Então ele vem sempre depois. A gente é obrigado a trabalhar o perdão dentro da gente para corrigir algo que foi desequilibrado, desestabilizado. Algo que foi, Jesus usava muito essa palavra, adulterado. Nós adulteramos uma condição pacífica, equilibrada, com algum evento, e aí o que você usa o perdão para restabelecer esse equilíbrio. Agora, e se o que você fez não me ofendeu? Mesmo que fosse a coisa mais abjeta do mundo, você me fez uma determinada coisa, isso não significou nada para mim. Eu vou precisar perdoar você? Não. Por quê? Porque eu não me ofendi. Você compreendeu. Você entendeu? Por que eu não me ofendo? Por que eu perdoo tudo? Porque eu compreendo. Para eu compreender qualquer coisa, vejam só, a compreensão vai ajudar você a conviver com as diferenças, com o outro, com o erro, com o antagonismo natural do mundo, com os conflitos. Os conflitos acabam, portanto. Vocês lembram quando eu falei daquela frase do Rumi na aula passada? Que além do certo e do errado, desse terreno do certo e do errado, há um campo. E nesse campo nós nos encontramos. Então qualquer encontro perfeito de duas pessoas, de várias pessoas, de uma civilização, enfim, qualquer encontro ele é necessário que, verdadeiro, ele não pode ter esse antagonismo, não pode ter conflito, não pode ter, portanto, diferenças. As pessoas têm que aprender a conviver com diferenças. Então, para você compreender o outro, você tem que aprender a conviver com a diferença. Então, você tem que trabalhar o quê? A tua compreensão. Como é que a gente trabalha a compreensão, gente? Através do desenvolvimento da própria consciência. A gente saindo do certo e do errado. A gente subir esse degrau. A gente parar de julgar. A gente parar de discriminar. A gente parar de querer impor o nosso ponto de vista, a nossa visão. A gente parar de nos colocarmos através de uma visão egocentrada como referência de perfeição. É isso que a gente faz. A gente tem uma visão egocentrada de nos colocarmos como referência de perfeição. Então qualquer coisa que não se coadune, que não se ajuste ao que eu sou, ao que eu penso, está errado. Eu sou o certo. Então isso daí é algo que a gente precisa subir esse degrau. Isso é uma herança nossa milenar. A gente traz isso desde a nossa própria história. A gente sempre seguiu leis, regras, conceitos, normas. Jesus ele dizia, olha, se a justiça de vocês não for melhor do que a justiça dos escribas e dos fariseus, eu não vejo grande futuro para vocês, entendeu? Então quer dizer, ele já alertava a gente, porque os escribas e os fariseus eram um povo agarrado, presos ainda ao Deuteronômio, a todas as leis impostas e escritas por Moisés, as tradições. Então tudo tinha que passar pelo crivo das escrituras. Imagina só que Moisés escreveu aquilo num tempo. Você vê, o próprio Jesus, ó, pela dureza dos vossos corações, teve que ser assim mesmo. Mas isso não precisa ser assim hoje. Porque Moisés era uma pessoa que tinha diante de si um grande desafio. Qual era o desafio dele? Qual era o desafio maior de Moisés? Alguém quer falar? Alguém tem ideia? Tirar os judeus de lá, né? Tirar os judeus de lá, mas o que eram esses judeus? Escravidão. Por que o universo colocou eles numa condição escrava? 600 anos ali como escravos. Por quê?
Deus é injusto? Por que que essa horda de espíritos... Evoluir. Hã? Evoluir. Evoluir? Exatamente. Esses espíritos foram colocados lá porque esses espíritos, essa condição escrava, era a condição que melhor se ajustava ao nível de desenvolvimento mental, consciencial, intelectual, moral desse povo. Esse povo é o povo absolutamente primitivo, agressivo, um povo que se matava, um povo que estuprava as mulheres, as crianças, um povo que não, totalmente desregrado, um povo absolutamente animalizado. Então surge um legislador, o que ele faz? Cria leis duras. Dente por dente, olho por olho. Se você vai matar ele, o outro pode matar você. Então, assim, então ele teve que usar a terapia do medo. Ele teve que impor à força a coisa do medo. Pena de talião. A pena de talião é isso, é o dente por dente, olho por olho. Foi a primeira lei. E olha só, depois eu vou falar da pena de talião. A pena de talião, Moisés usou a pena de talião, mas ela já existia muito antes de Moisés na Pérsia. Se você pegar o código de Hammurabi foi um outro legislador mais antigo que Moisés. Ele escreveu numa pedra lá um conjunto de mais de 90 leis. Todas as leis de Moisés foram extraídas dessa pedra. É o que eu falei, Moisés teve acesso a todo o acervo de conhecimento da antiguidade, como uma pessoa que teve acesso a conhecimento, como filho de um imperador. Então ele pôde ganhar conhecimento. Não tem nada que Deus jogando raio na pedra lá escrevendo, viu gente? Isso é tudo fantasia do cinema, isso não é assim. Tá? Ele estudou, ele teve acesso, ele pôde conhecer escolas iniciáticas, ele pôde ter acesso. Por quê? Porque o Egito, na época, era a grande potência do mundo. O que é os Estados Unidos hoje, ou pelo menos tenta ser, o Egito era de fato a maior potência do mundo. Os faraós, eles invadiam o país que eles quisessem invadir. Dominavam os povos que eles quisessem dominar. Então aqueles que não eram dominados, o que faziam? Iam aos pés do faraó, levar todo tipo de tesouro, de conhecimento, de riqueza, exercer uma diplomacia para que o país dele não fosse invadido. Então esse acervo todo esse material, esse conhecimento, todas essas coisas ficavam lá. Moisés tinha acesso a tudo isso, como filho do imperador. Então por isso que ele se preparou para a missão dele. Não por acaso ele saiu de um meio onde ele ia ter recursos para fazer. Vocês acham que libertar 600 mil pessoas é simples assim? Não. Então uma pessoa que tinha muito conhecimento de astrologia, de tudo. Esses fenômenos todos não eram nada mediúnicos, não, viu? Até o History Channel hoje está explicando o que eram esses fenômenos aí de água vermelha, sabe, de moscas, de sapos, de doença, porque que só morriam os filhos dos judeus e os filhos dos judeus, os primogênitos dos soldados, né? Os egípcios morriam, dos judeus não. Tudo isso está explicado, muito bem explicado. Tem uma lógica científica para tudo isso. E Moisés conhecia essa lógica. E usou todo esse conhecimento dele para libertar aquele povo. Então era um povo duro, era um povo que precisava de disciplina, precisava dessa rigidez. E foi esse povo que Jesus encontrou. Esse povo que provavelmente muitos de nós estávamos lá. Entendeu? É uma fase, foram períodos. Então só que a gente traz ainda traços desse nosso passado farisaico, ele está muito forte dentro da gente, como modelo, como estrutura de pensamento, como forma de viver, de enxergar o mundo. A gente ainda está muito preso ainda à questão de julgar, de avaliar, a questão de separar, de discriminar, de querer punir, de querer fazer justiça com as próprias mãos.
A gente tem isso ainda dentro da gente, a gente é muito agressivo. A gente tem que trabalhar esses componentes internos nossos, sabe, de canalizar isso para um processo criativo, né? Canalizar essas coisas. Jung, ele falava sobre a imaginação ativa, que é quando você começa a canalizar isso para um processo criativo, quando você trabalha dentro de si todas essas energias, essas coisas, você joga isso para um desenho, para uma dança, você joga isso para um esporte, você joga isso para alguma coisa, você vai despotencializando tudo isso, isso é absolutamente transformador. Então a gente tem que aprender a usar essa força, não na relação com o outro, mas usar isso de forma produtiva. Ah, eu tenho facilidade para isso, vou usar toda a minha energia nisso, essa energia que vocês estão usando, essa energia que precisa ser transmutada, despotencializada, mas o principal, gente, buscar conhecimento, porque não existe compreensão. Para perdoar, para compreender é preciso perdoar, ou seja, é preciso não se afetar. O que é afeto? A gente acha tão bonita essa palavra, eu tenho tanto afeto por ele. É não valorizar. Afeto é aquilo que te afeta. Afeto não é uma coisa boa. A gente aprendeu desde pequenininho que afeto é uma coisa maravilhosa, ele está precisando de afeto. Tá nada. Ele precisa não se afetar. O problema é que nós nos afetamos com tudo. Nós somos absolutamente afetáveis, se existe essa palavra. Se não existe, eu estou criando esse verbeto agora. Nós somos afetáveis, gente. Por quê? Porque existem dentro de nós inúmeras vulnerabilidades, inúmeras crenças, que são crenças anacrônicas, ultrapassadas, que não servem para o nosso bem maior, que estão assim, escravizando a gente. Enquanto a gente não acordar, enquanto a gente não despertar, enquanto a gente falar, pô, preciso mudar, preciso parar de pensar assim, preciso parar de valorizar essas coisas que eu tanto valorizo, dar tanta importância para isso. A gente dá uma importância absurda para isso. Então veja o trabalho que Jesus teve com aquele povo. Um povo totalmente engessado, endurecido por normas, por regras, por tradições, por dogmas. Não, você não pode nem salvar a vida de um animal teu se for sábado. O animal tem que morrer se ele cair no poço. Jesus tirava sarro ainda, né? Falava assim, se cair um animal teu dentro do poço, você não vai salvar porque é sábado? Você vai, né? Então por que eu não posso salvar essa pessoa que está aqui? Essa pessoa que não consegue andar. O que eu faço é errado? Será que ele vale menos do que o teu animal? Olha só, Jesus era muito esperto, né? Ele aproveitava tudo para deixar ensinamentos. Todas as situações ele aproveitava para deixar algum tipo de ensinamento. Então a gente é absolutamente escravo e refém daquilo que a gente acredita de forma cega. Daquilo que já está pronto dentro da gente, a gente não questiona. A gente tem que questionar tudo, nós temos que zerar. Quanto mais a gente inflar a nossa persona, a nossa personalidade, o nosso ego, quanto mais a gente inflar, mais a gente vai sofrer para desinflar ele. Quanto mais duras e pesadas forem as nossas pegadas nesse mundo, mais a gente vai sofrer para removê-las depois, porque a gente tem que deixar, não pode deixar nenhuma pegada. Então aquelas pessoas que têm aquela vida de altas realizações, e de sucesso, e centro das atenções, e dinheiro, e poder, e fã-clubes, e isso e aquilo vai construindo dentro dele, vai criando uma força tão grande dentro dele que ele passa verdadeiras séculos e séculos e séculos para se livrar das impressões daquilo. Porque aquelas impressões foram profundas. Tinha um trabalho de apometria, eu não vou citar a pessoa aqui porque não tem sentido, né? Mas
um trabalho de apometria uma vez de uma moça que ela não tinha, como é que se diz? Não tinha nenhum atrativo físico, pessoal, nada. Ela não tinha graça nenhuma, não tinha carisma nenhum, a aparência dela não era daquelas coisas. Não arrumava namorado, portanto, não arrumava ninguém que se interessasse por ela e vivia uma vida, ela devia ter lá os seus 40 anos, né? Uma vida de total contenção, portanto. Contenção, mas frustrada, porque dentro dela existia, lógico, existe uma ânsia de querer alguém, de ter acesso a tudo que os outros têm, né? Aquele sonho, aquela coisa que construíram dentro dela. Muito bem. Na hora que começou o atendimento, a gente entrou um pouco no mental dela e começamos a encontrar todo um cenário pronto, todo um enredo de uma vida passada em que ela estava lá, cheia de homens do lado, bebidas, cigarros, uma vida de muita promiscuidade, uma vida de muita festa, de muito luxo, de muito poder e de muita coisa. Então imagine o que aconteceu com essa moça. Provavelmente o desencarne, né, levando para o lado de lá uma série de questões mal resolvidas, inúmeras dores morais, portanto se colocando dentro de faixas absolutamente degradantes, sofridas, né? Então é isso que acontece. Quando a pessoa depois de muito tempo é resgatada, tirada daquele inferno e recebe a oportunidade de voltar, de reencarnar, de corrigir, de tirar as impressões ruins daquela vida, mudar, como é que se diz, um termo interessante, se reajustar com a própria consciência, ela vai pedir, pelo amor de Deus, me deixa eu fazer outra coisa, eu quero fazer o oposto de tudo isso, eu quero ser... Ela era lindíssima. Na imagem que eu... parecia a Marilyn Monroe, sabe? Uma coisa linda, assim, uma mulher lindíssima. Então, quer dizer, eu olhava para ela assim e falei, agora eu entendo. Eu não vou dizer isso para ela. Mas o que acontece? Quando você começa a trabalhar todos esses componentes, quando você começa a tirar todo o peso que isso tem dentro dela, tem dentro do inconsciente dela, quando você começa a tirar toda a carga afetiva desse evento, quando você faz ela se perdoar, quando você faz ela compreender, quando você faz ela entender por que ela passa por isso, né? Muitas coisas, ela começa a ter uma nova cor, uma nova, sabe? E aí, sem o peso, porque o que acontece? Ela não precisava passar, não é porque ela teve uma vida assim, que ela tem que ter uma vida oposta. Essa coisa de buscar o oposto, essa compensação que nós chamamos de mecanismo compensatório, obrigado, Célia, que é uma coisa que a gente chama na nossa terapêutica. Esse mecanismo compensatório, ele se dá em função do quê? De um processo de culpa, de remorso e de autoflagelação. Então a gente sofre porque nós nos autoflagelamos. Nós queremos nos punir, gente. É só por isso. Não tem ninguém punindo a gente, somos nós mesmos. Somos nós que nos achamos merecedores de passar pelo inferno, pelo sofrimento, pelo Hades, pelo Tártaro. A gente que acha que merece sofrer, que merece atrair aquele desgraçado lá que vai bater em mim dia sim, dia não, você entendeu? E que vai ter amante, que vai beber. Essas coisas acontecem por quê? Porque você é vítima? Não, existe dentro de você a convicção de que você precisa passar por isso. Quando você começa a mudar isso, quando você muda essa crença, quando você atua nesse programa, quando você começa a trabalhar dentro de você os componentes emocionais, as raízes emocionais do teu comportamento, quando você extrapola essa barreira do tempo e do espaço e vai na raiz e percebe qual é a origem desses condicionamentos, qual é a origem das tuas escolhas hoje, da tua realidade, do que existe dentro da tua sombra, quando você começa a mudar isso, quando você começa a introduzir o amor, o perdão, a aceitação, a compreensão, quando você começa a olhar para dentro de si como você deveria olhar para o outro, o problema é esse, viu, gente?
A gente trata o outro da mesma forma como a gente se trata, viu? Se eu tenho preconceito com você, é porque eu tenho preconceito comigo também. Se eu tenho dificuldade de conviver com você, é porque eu tenho dificuldade de conviver comigo. Se eu não te aceito, é porque eu não me aceito também. Se eu não te perdoo, é porque eu também não consigo me perdoar. É curioso isso. No momento que você usa você mesmo como referência, transforma o seu próprio ser num laboratório e começa a introduzir dentro de você um outro tratamento, começa a olhar para dentro de você e falar, não, eu me aceito, eu me amo, eu mereço ser feliz, eu não tenho que carregar essa angústia, vou conversar com essa angústia, com essa ansiedade, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Quando você vai projetar isso para fora, você vai projetar do mesmo jeito. Dizer que a pessoa tem o direito de ser assim, que ela merece ser feliz, que ela merece se realizar, que eu não tenho que, sabe, que ele tem todo o direito de pensar como ele pensa, eu posso conviver. Você entendeu? Então o tratamento que você começa a fazer dentro de você já começa a ter frutos imediatos para o lado de fora. Porque é a mesma coisa. O centro de onde promana todas essas decisões é um só, é a consciência. E a consciência ela não está entendendo se é para fora ou se é para dentro. Ela está ali agindo, irradiando. Ela irradia tanto para dentro quanto para fora. Então se eu aprender a me perdoar, vou perdoar o outro. Se eu aprender a me aceitar, vou aceitar o outro. Se eu aprender a me respeitar, vou respeitar o outro. Se eu aprender a me compreender, vou compreender o outro, vou compreender o mundo. Não vou ficar em guerra com o mundo. Buda também dizia que o conflito não é entre o bem e o mal. O conflito é entre a sabedoria e a ignorância. É só isso. Na realidade, não existe bem e mal, como não existe certo e errado. O que existe é sabedoria. E onde não existe sabedoria, existe o quê? A ignorância. Onde não reina a sabedoria, reina a ignorância. Onde reina a sabedoria, reina o amor, a compreensão, o equilíbrio, a paz. É onde existe a sabedoria. Onde não existe a sabedoria, existe a intolerância, a incompreensão, a doença, a saúde, o inferno, sabe? O desequilíbrio, a fragilidade, o orgulho, a vaidade. Todos esses vícios mentais, eles sinalizam, portanto, uma demanda por conhecimento, por sabedoria. E o saber vai muito além do conhecer. O saber é quando o conhecer, ele consegue penetrar nas profundezas da tua alma, tomar conta do teu ser. Ele se transforma numa luz. As pessoas iluminadas são pessoas que acenderam luzes de sabedoria dentro de si. Elas sabem. Então elas não precisam perdoar porque não se ofendem. Para elas é fácil compreender. Eu compreendo por que você disse isso, por que você pensa isso, por que você faz isso, por que você agiu dessa forma, por que você usa isso, por que você faz aquilo. Eu compreendo. Então essas coisas não me ofendem mais. Por que Jesus dizia, gente, pelo amor de Deus, olha, antes de você ficar olhando o cisco no olho do outro, para e olha para dentro de si, você vai ver que existe uma trava no teu olho. Então, seu hipócrita, ainda xinga o cara ainda. Jesus era bravo, viu, gente? Jesus é um personagem, viu? Vamos falar disso já já. Então, seu hipócrita, arranca essa trava primeiro, que aí você vai enxergar melhor. Aí você pode ajudar, não é julgar, não é condenar, não é apontar o dedo. Você pode ajudar o outro a remover o cisco que existe no olho dele. É isso?
É isso que a gente faz, não? Não, a gente esquece de olhar para dentro, a gente esquece de olhar para dentro da gente, de resolver os problemas, as traves que existem dentro do nosso ser, aquilo que está travando mesmo, aquilo que está transformando a nossa visão numa visão obscurecida. A gente não percebe que existem inúmeros obstáculos dentro da gente que estão fazendo a gente enxergar o mundo de uma forma distorcida. Os hindus chamam até isso de véu de Maya, né? É como se nós enxergássemos o mundo através de um véu. Só quem passou pela experiência mística sabe o que é isso, gente. Quando a tua visão ela fica mais clara, quando você enxerga a realidade. Porque a ilusão ela é tão forte dentro da gente que até o nosso olhar é distorcido. Já teve casos de pessoas que passaram no nosso tratamento, ela sentava na minha frente e conversava, e explicava. E eu começava, a prática terapêutica vai mostrando isso pra gente, né? Depois, com um certo tempo, eu falei, olha, você falou um monte de coisa, você sente a energia da pessoa, falando, eu tenho certeza que até agora você não conseguiu me ver. Ele falou, rapaz, você tem razão, eu não te vi não. Eu estava vendo um vulto aqui na minha frente, uma presença, eu sentia uma presença aqui, mas não estava te enxergando. Depois do tratamento, né? Depois que passar todo o tratamento. Depois que você tira aquelas energias, que você trata e tal. Agora eu estou conseguindo te ver, eu não via. Então é isso, a visão da gente, as ilusões, elas vão se transformando em coisas tão fortes que vão obscurecendo, que vão diminuindo até a nossa capacidade de enxergar a realidade fica uma coisa cada vez mais distante. E a realidade é algo tão óbvio. Você não precisa ir para lugar nenhum para enxergar a realidade. Você só precisa estar no aqui e no agora. Só que a gente nunca está no aqui e nunca está no agora. Porque a gente não está onde a gente está. Nossa mente está num lugar diferente, que esse lugar não serve. Está lá na França, está lá no Japão, está lá em Ubatuba, está lá não sei aonde. Você nunca está aqui. Aqui nunca está agora. E você nunca está agora. Você está no passado, com raiva das coisas que te aconteceram. Porque o passado, o que acontece? Quando a gente pensa no passado, vem o quê? Vem a raiva. Olha as emoções que a gente aciona. Vem a raiva, a indignação, tudo desdobramento da raiva, do ódio. Vem a frustração, vem ou a culpa, que é uma espécie de raiva também. Você tem raiva de você mesmo. O remorso, que é uma raiva de si mesmo, remoída. Então todos são sentimentos da raiva no passado. E quando a gente vai para o futuro, quando a gente sai do passado, em vez de a gente ficar no presente, colocar o pé no chão, né? A gente já vai para o futuro. Não, aí vem a preocupação, aí vem o medo. Ou você tem a raiva no passado, ou o medo. São duas emoções com as quais nós estamos o tempo todo envolvidos e não nos envolvemos com a realidade. A realidade só existe no aqui e no agora. Mas não, a gente vai pensar no futuro. Quando a gente está no passado, a gente vai para o futuro. Aí no futuro vem a preocupação, vem a ansiedade, vem a insegurança, vem todas as coisas que são desdobramentos, que são máscaras do medo, portanto. Coisas que estão relacionadas ao mundo de ilusões, ao mundo das ideias, aquela coisa platônica, né? Você cria tudo dentro de você, projeta tudo, sofre com aquilo que você criou, você entra dentro daquele ambiente, daquele mundo que você criou e ali você já começa a sofrer. É uma coisa absurda. Conheço pessoas que convivem 10 anos como se fosse um homem e mulher, são amigos, convivem e tal. Ele nem sonha que ela é apaixonada por ele. No entanto, ela passa nesses 10 anos criando uma série de coisas dentro da cabeça dela, junto com ele, com isso e com aquilo, e sofre, e passa. Isso é o chamado amor platônico, né? Ela cria toda uma situação dentro dela de vislumbrar uma série de coisas e
e criar expectativas, e aquelas coisas não acontecem, isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma frustração, vai trazendo, portanto, uma série de desequilíbrios dentro da pessoa, de uma coisa que só existe dentro da cabeça dela. O cara está ali bem pimpão, nem sonha com isso. Tanto o homem quanto a mulher, isso acontece dos dois lados, essa coisa de você idealizar, de você sair da realidade e ir para um mundo das ideias. Um mundo que a gente não vai realizar nunca. Por isso que Nietzsche era louco com Sócrates e com Platão. Porque ele chamava isso de niilismo negativo. Quando você nega a realidade, você quer destruir, reduzir a nada a realidade e se refugiar num mundo de ideias. Um mundo que não existe. Esse mundo platônico. Esse mundo da idealização. Esse mundo que você construiu lá, que lá só tem sol, só tem beleza, só tem dinheiro, só tem prazer, só tem pessoas bonitas, lá não tem doença, lá não tem chuva, lá não tem PT. Que mais? Não tem frio. Hã? Não tem frio. Não tem frio. Não é isso? Lá está tudo perfeito, só que esse mundo não existe. Esse mundo é uma farsa. Esse mundo é uma farsa. Ou o contrário, né, Paulo? Você cria um mundo de medo, de incerteza, insegurança, e você nunca vai chegar a viver também. Você nunca chega a viver. O que eu estou querendo te dizer é um mundo de ilusões. Então, quando você não está no passado, remoendo coisas ruins, lidando com questões mais, você está no futuro. Por que a gente não vem para o presente? Gente, quem puder, assista, por exemplo, ou leia o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu recomendo. Eu vou até escrever o nome dele. Quem já leu esse livro? Esse livro é bastante famoso. Hã? Ninguém? Ele tem palestras também. Ele é uma pessoa iluminadíssima, viu, gente? Vocês encontram bastante palestras desse cara no YouTube também, viu? O agora é o êxtase total. O agora é a realidade, é a essência. Deus está no agora. Buda ele dizia o seguinte: não pense no passado, porque o passado já passou. Nem fica pensando no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Vê diante de ti o agora. Porque no agora você vai encontrar o Nirvana. Né? É um dos sutras budistas. Jesus ele dizia: para cada dia basta o seu mal. Ele dizia basta para cada dia, mas ele está dizendo para a gente olhar para o agora. Para a minha vida agora, já, e confiar. Ele ia além, Jesus. Ele fala: não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, né? Pense nos pássaros do céu, que veja se eles estão preocupados com o que vai comer, mas o Pai os alimenta. Os lírios do campo, eles não estão preocupados com o que vão vestir e vestem as roupas mais lindas da natureza, né? De dar inveja ao rei Salomão, não é isso? Então, olhar o agora, o que você tem que fazer agora, já. Você não tem, gente, nós não temos nenhum tipo de ingerência, de controle sobre o que vai acontecer na nossa vida. Nós não podemos fazer nada para mudar o que vai acontecer na nossa vida. Olha só que coisa curiosa. Outro texto aqui, outra frase que eu guardei. O que não está destinado para acontecer, não vai acontecer, por mais que você queira que aconteça.
E o que estiver destinado a acontecer, vai acontecer, por mais que você tente impedir. Então, o que nos resta fazer? Apenas ficar em silêncio. Ramana Maharshi, outro iluminado também. O Ramana, ele falava justamente isso, de nós não querermos controlar aquilo que não está no nosso controle. A gente tem apenas que nos colocar na condição de observadores, lidar com aquilo que o universo está trazendo. Ele está trazendo esse determinado tipo de situação. Você não está passando por essa situação porque você foi imprudente, porque você foi irresponsável. Não, porque essa situação é um aprendizado necessário para você. Então enfrente essa situação dessa forma, como um aprendizado que está acontecendo na tua vida. Tire experiência daquilo. Aproveite para trabalhar as suas potencialidades, desenvolver as suas virtudes, trabalhar a sua capacidade de compreensão, de aceitação, de tolerância, de paciência, de fé, de confiança. Comece a acionar as suas virtudes, porque o poder do homem está nas suas virtudes. Não está em lutar. Nós não estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para nos rendermos. A grande força está em se render. Não resistas ao mal. Se mandar você andar 1000 metros, vai 1000 metros, anda mais 2. Se quiser tomar a sua túnica, dá a capa também. Se te levar em juízo, não tem problema, vá. Se te bater numa face, bate, oferece a outra. O que é isso? É rendição. É deixar de lutar contra o mundo. Isso não é uma atitude simples. Isso é uma atitude grandiosa que vai exigir da gente um desenvolvimento que a gente não tem ainda. Porque a gente é absolutamente reacionário. A gente gosta de lutar, a gente tem essa coisa arraigada do dente por dente, olho por olho, sabe? Isso não é desde Moisés, isso é desde que nós vivíamos na Pérsia. Isso vem desde o Código de Hammurabi, muito antes ainda. A gente já era assim. Isso está arraigado. Isso é coisa patriarcal, gente. Isso é uma herança patriarcal. É uma herança da época que a humanidade era uma coisa. Há estudos que dizem que, por exemplo, antes da nossa última era glacial, que aconteceu mais ou menos, ela acabou há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, há 12 mil anos atrás, acabou a última era glacial. Porque durante a era glacial o homem teve que mudar os seus costumes. Durante a era glacial a vegetação desapareceu do planeta. Nós não éramos carnívoros, e nem somos ainda. Nós nos tornamos carnívoros na era glacial, porque os alimentos desapareceram. Então o homem foi obrigado a fazer o que ele não fazia, matar. Ele teve que matar para sobreviver. Nós não somos um leão, um tigre, uma onça. São máquinas de matar mesmo. Ele tem aquela velocidade, aquele impulso fora do normal para alcançar a vítima. Ele tem garras que nós não temos para bater na vítima e já derrubar a vítima no chão, ou agarrar a vítima. Ele tem caninos que nós não temos, nosso canino é pequeno, eles são gigantescos, para morder, arrancar já nacos enormes da sua presa. Eles têm uma saliva ácida que dissolve essa carne muito rapidamente, como se fosse mesmo um ácido. Eles nem mastigam, vocês não vão ver o carnívoro mastigar. Ele pega aquela comida, envolve na saliva ácida, e eles têm muito mais saliva do que a gente. Vocês vejam como um cachorro baba, por exemplo. Então ele envolve aquela carne com a saliva sem mastigar. Vocês nunca vão ver um animal fazer isso. 36 vezes de um lado, agora o professor fala 36 do outro. Nunca vão ver. Ele envolve e manda para o estômago. O estômago do carnívoro tem 20 vezes mais ácido clorídrico do que o nosso. Então o alimento chega lá e se dissolve. O nosso não. Nós não temos saliva, nossa saliva ela é alcalina, ela não é ácida. Nós não temos o canino, não temos garra, nós não temos mão para pegar fruta.
A nossa natureza é de herbívoro. Nós não temos o estômago, essa quantidade de ácido clorídrico no estômago para fazer a digestão. O alimento ele demora dentro da gente, apodrecendo, criando toxinas, criando todo tipo de doença. E mandando isso para o pâncreas, mandando isso para todo o trato, para o intestino. Aí a pessoa tem uma série de doenças nessa região abdominal, não sabe por quê. Tem que ficar tomando remédio por causa da alimentação. Então a gente tem um carro a álcool e está colocando gasolina, gente. Esse é o problema. A gente está colocando um combustível totalmente inadequado dentro da gente. É uma coisa curiosa isso, né? Nós somos, por natureza, herbívoros. Só que a gente não se toca disso. Então a gente começou a matar na era glacial, coisa que nós não fazíamos. Porque o homem integrado com a natureza é uma coisa. Veja se o macaco fica matando coelho para comer, fica matando zebra, não fica. O macaco ele fica ali comendo a banana dele, não é isso? Comendo as frutas, é assim que eles vivem? Pega uma raiz. Nós não viemos do macaco? Se nós somos mais evoluídos que ele, então a gente não poderia ter dado esse salto para trás e voltar para a condição de carnívoro, mas enfim. Então quer dizer, a nossa natureza não é essa, então a gente começou a matar isso, começou a trabalhar dentro da gente o quê? Uma questão da violência, do domínio, da força. Aí aquilo que existia, as civilizações eram matriarcais antes da era glacial. A mulher estava no centro das tribos, das aldeias, a mulher tinha força, tinha o poder, a mulher era considerada divina. Na antiguidade vocês vão encontrar várias deusas, estátuas de deusas. Porque as mulheres elas geravam a vida e o homem não entendia como é que aquilo acontecia. E elas eram tratadas como verdadeiras divindades mesmo. Então existia muita paz, não existia a culpa, o pecado, existia uma integração muito intensa com a natureza, com a maneira como as pessoas viviam e se relacionavam. Era a era de ouro. A gente vive na era do bronze, na era da matança. Enquanto não acabar a matança no mundo, o mundo vai estar assim. Enquanto a gente achar que pode matar o boi, que pode matar o porco, que pode matar o peixe, que pode matar tudo quanto é bicho que está por aí e comer, sabe? Que são os seres. Enquanto a gente pensa assim, o mundo vai estar nesse nível de violência. Nós temos 1 bilhão no mundo de pessoas que passam fome. Nós vivemos num mundo que só 1% das pessoas são donas, 1% são donas de mais de 50% de toda a riqueza do mundo. 1% são donas de mais de 50%. Aí os outros 50% você divide por restante. Então, veja só o tamanho da distorção que a gente vive. A gente vive num mundo que a gente tem que conviver com falta de alimento, gente. Isso é um absurdo. Por quê? Porque numa terra que está faltando água no mundo já, viu? Muitos países já não têm água. Até no Brasil, que isso nunca foi um problema, começou a ser um problema a água. Por quê? Num hectare que você cria um boi, você precisa de 1 hectare, de muita água ainda, de capim, de todo esse espaço. Você produz 10 toneladas de mandioca, você produz 10 toneladas de não sei o que, de limão, de qualquer coisa que você plantar lá, é assim. No mesmo hectare que você coloca um boi. Imagine fazendas com 1000 bois. O quanto de alimento não poderia ser produzido ali, frutas, de legumes, de coisas, sabe? Sem agredir a natureza. Fazendo um manejo sustentável, uma coisa bem legal. Sabe? Não, a Amazônia, que faz parte desse corredor, da linha do Equador aí, que vai da África, do Congo até a Índia e tal, a Amazônia está sendo desmatada para criar-se animais, gente. Onde que esse mundo vai parar? A previsão é que a gente vai ter 9 bilhões de pessoas no mundo nos próximos 20 anos. Imagine 9 bilhões de pessoas no mundo comendo carne. Vão ter que aprender a não comer. Vão ter que aprender a não comer.
Só o gás metano. A gente fala rombo na camada de ozônio, CFC, não é nada de CFC, é gás metano. O gás metano é produzido a partir das fezes de animais. Então, quer dizer, a gente precisa começar a trabalhar dentro da gente outros conceitos, outros valores, deixar um mundo melhor para os nossos filhos e viver melhor, gente. Porque é aquilo que eu falei sempre para vocês, na vida você tem que escolher, você tem duas opções. Ou você cuida da saúde, ou você cuida da doença. Você pode viver cuidando da saúde. Cuidar da saúde implica em você fazer uma série de coisas para a manutenção do teu bem-estar, do seu equilíbrio. Ou pode viver uma vida totalmente, sabe, desregrada e cuidar da doença. E viver cuidando de doença. Viver tomando remédio, viver se destruindo, encurtando a vida, aproveitando cada vez menos a sua oportunidade de estar aqui, de transformar isso em algo bom para você mesmo. Entendeu? Hoje a aula ficou muito no terreno, mas vale a pena a gente falar sobre essas questões também, né, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dizer alguma coisa? Diga, meu amor. Na verdade, eu quero fazer um relato. Diga. Acho que há umas 4 horas, eu tô meio passando mal, tá? Meu coração tá acelerado. Há umas 4 horas atrás, eu até comentei com a Célia que eu estava recebendo umas intuições de uma pessoa que queria se comunicar. Mas eu não tenho esse tipo de mediunidade. Assim, já aconteceu algumas vezes comigo e eu não dei muita importância, mas uma vez eu fiz uma psicografia e era para uma pessoa que estava no centro espírita e tudo mais. Mas eu não estudo esse tipo de mediunidade, eu não faço cursos, nada, até porque eu dei aula essa noite. E aí eu me desliguei, ficou o tempo todo no curso, essa pessoa, o nome dela é Maria Helena. E ela queria falar, e eu estava recebendo intuições, e aí eu não dei importância. E eu me desliguei e tentei prestar atenção no curso. E aí desde então, sempre que eu chego no curso, ela vem na minha intuição. E aí hoje eu falei, eu vou deixar ela falar. E ela escreveu? E eu escrevi. Só que ficou um pouco confuso, assim, eu não consegui entender muito bem. Você escreveu agora? Durante o curso. Durante ele falando, ele vem. Uma psicografia aqui em pleno curso. É com sentimento de extrema gratidão em que venho há algum tempo manifestar minha emoção de poder estar entendendo tudo o que ocorreu em minha vida terrestre e ter a oportunidade de realizar novas escolhas. Me identifiquei tanto com estas aulas que quase não me controlo com as vontade de aprendizado. Sim, é possível enxergar os segredos da encarnação estando desencarnados. É possível iniciar um plano de ação para novas oportunidades de se desenvolver e se entender aqui do outro lado. Não sabemos quem somos, independente das condições que nos encontramos, e por isso chegamos a cometer diversos erros, atrapalhando e impedindo, às vezes, as próprias pessoas que amamos de seguir suas caminhadas, pois somos apegados aos sentimentos e ilusões que nos fazem enxergar as coisas de forma egoísta. Eu apenas precisava agradecer o quanto saber que eu sou fez a diferença em meu ser divino, e dizer que todos têm a oportunidade de se reajustar de maneira simples, por mais que achemos que seja difícil. O segredo está em simplificar tudo, ao invés de achar que tudo é impossível, que é impossível chegar a um grau de clareza sem ser santo, e que precisamos ser um eterno sábio, leitor e inteligente para tomar atitudes certas. Maria Helena Pacheco. Pensei que fosse minha mãe, que faleceu recentemente, chama Maria Helena, mas ela não é Pacheco. Quis ler, né? Na hora que eu comecei o texto, eu vi que não se tratava dela, né? Mas então, se vocês estão aqui no número de 35, 30, às vezes 40 pessoas, estejam certos que do lado de lá
Isso é infinitamente maior. A gente tem um grupo muito grande de seres desencarnados que participam dos nossos cursos. E num dos encerramentos que nós tivemos uns anos atrás, teve um médium que disse que viu do lado de lá o que acontecia no encerramento. Eles estavam com roupas de formandos. Isso foi no final do ano, na última aula. Estavam com diplominhas, batiam palmas. E você chegou no dia do encerramento, uma energia de alegria assim no ambiente, uma coisa curiosa. Eu falei, olha que coisa estranha, tá gostosa a energia hoje, uma coisa alegre e tal. Aí eu não tinha visto nada, né? Mas uma das alunas falou que tinha uma mediunidade e falou, eles estão fazendo uma festa terrível. Estão muito felizes mesmo, estão todos aí com roupinhas, tal, com diplomas, que legal. Então existe uma quantidade muito maior do lado de lá de espíritos que participam desses encontros, que são trazidos para cá, porque é uma oportunidade de serem trazidos. E as coisas que eu digo aqui, não é que eu digo que eu elaboro, que sou eu que estou dizendo, não, a gente é inspirado, a gente é um canal. O tempo todo tem uma equipe que trabalha comigo e que vai me dizendo as coisas, vai me trazendo as coisas. A mim só cabe servir de canal e me preparar, oferecer para eles recursos, através dos estudos, das coisas que a gente busca, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente pesquisa. Porque se eles chegarem aqui e não tiver elementos nenhum para fazer essa comunicação, como é que faz? Então a gente tem que... Chico Xavier, o Chico Xavier estudou pouco. Não, ele estudou pouco, vírgula. Isso é uma afirmação que vai até a página 2. Chico Xavier escrevia o que ele escrevia porque ele sabia muito. Ele estudava, ele lia muito. Ele teve uma vida de muito sofrimento, de viver muito tempo trancado dentro de casa em companhia do quê? De livros. De trabalhar em lugares onde tinha acesso a muitos livros. Ele lia muito. Era um leitor voraz. E gostava de escrever mesmo. Escrevia muito. Então, ele como um canal ficou muito mais fácil de ser trabalhado porque existiam elementos dentro dele. Ele não tinha preconceito para ler, não. Ele lia livros científicos, romances, poesias. Aquele primeiro livro dele, Parnaso, de Além-Túmulo, onde tiveram todos aqueles poetas maravilhosos da comunicação, porque ele lia essas poesias, gente. Então ele tinha facilidade para servir de instrumento. Então é isso, a gente se prepara. Não há mérito, eu não vejo nada de grandioso no que eu faço. A única coisa que foi uma escolha que eu fiz e eu gosto de fazer isso e pronto. Se eu tivesse conhecimento de mecânica, tivesse diante de uma classe dando uma aula de mecânica, de como funciona, possivelmente também poderia estar com todo um acervo de conhecimento aqui e recebendo algum tipo de influenciação também, de coisas que acontecem. A gente não sabe o que está do lado de lá. A gente trabalha na terceira dimensão, mas existe uma quarta dimensão que coordena tudo isso que está aqui. Os interesses de tudo que acontece aqui. A gente pensa que tem livre-arbítrio, que tudo depende da gente, que nós estamos no comando, que nós somos pão, que nós somos isso, somos aquilo. O nosso livre-arbítrio é o mesmo de um peixinho dentro de um aquário redondo. A gente acha que é dono do oceano, mas está ali, ó. Sabe? Essa presunção nossa não tem fim. Porque tudo que acontece tem a gestão de uma instância muito maior do nosso ser, que nós chamamos de self. Nós vamos ter aula sobre isso, vamos aprofundar isso. Vocês vão perceber que a vontade do ego é uma coisa e a vontade do self é outra. E dentro da gente existe uma instância luminosa, profunda, divina. É essa instância que está no comando. Essa instância que Jesus, por exemplo, chamava de Pai. Essa instância que Moisés chamava de Jeová. Essa instância que Maomé chamava de Alá. Essa instância está dentro de cada um de nós. Essa instância é a instância divina. Existe dentro da gente. Essa essência está pronta, está dentro da gente. O espírito está pronto. Não precisa aprontar, não precisa evoluir.
É a carne que é fraca. Carne é a representação do quê? Da realidade, corpo-mente, do ego, dessa vida na realidade do corpo, da terceira dimensão. A gente está preso, identificado com ela. Mais perguntas? Deixa eu ver ele primeiro, depois você fala. Eu só queria, você falou que ia comentar sobre Jesus, era só um personagem. Aí eu queria... Ah, tá. Gente, muitas religiões, muitos tentam transformar Jesus em algo divino, algo que extrapola o humano, algo que transcende o ser humano. Existe algo que transcende o ser humano dentro de cada um de nós, como existia dentro dele. A diferença é que Jesus estava muito mais próximo e consciente dessa luz que nós chamamos de Cristo pessoal. Ele, portanto, já era uma pessoa crística. Ele era o Cristo, por quê? Porque ele já realizou essa essência crística. Mas para viver no mundo, Jesus era um personagem também. Augusto dos Anjos, ele diz num dos poemas dele famosos, que é o seguinte, aquele que no mundo, como é que é? Vês, apenas a ingratidão essa pantera, acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, você vai viver entre feras, você tem que ser fera também. Então, como é que Jesus ia ser pacífico, sabe? Bem-aventurado, em estado de êxtase para lá e para cá, né? Para realizar aquela missão com aqueles seres embrutecidos, violentos. Não, ele tinha que expulsar os vendilhões do templo, tinha que xingar a raça de víboras, de hipócritas. Ele precisava de um personagem, portanto, precisava de uma persona. Entende o que é persona? Já expliquei para vocês. Precisava de uma máscara para atuar nesse mundo. Ele precisava dizer para os apóstolos, raça de víboras, hipócritas, até quando eu vou estar com vocês? Jesus chorava, Jesus ficava nervoso. Se Jesus fosse o tempo todo essas pessoas iluminadas em estado de êxtase, ele seria igual um Ramakrishna, tratado como um louco de Deus ali em estado de êxtase, achando que ele estaria louco. Não, ele tinha um trabalho, uma missão pública, uma missão política, ele tinha um trabalho de acordar aquelas pessoas, de deixar marcas profundas no mundo. Então, quer dizer, é um trabalho que ele precisava de uma persona, de um personagem. Então, Jesus é o personagem. Só que ele vivia dizendo, eu, personagem, Jesus, e o Pai, que é esse Cristo pessoal dentro dele, o Self, somos um. Ora eu estou no Pai. Tinha hora que ele se retirava e ficava em estado de graça e oração. A transfiguração dele foi um exemplo disso. Tinha? Ora o Pai está em mim. Ele está agindo em nome do Pai. Então o Pai está nele, quer dizer, ele está representando o Pai, mas representando como uma pessoa. Há relatos que Jesus se casou com Madalena, eu não duvido, que teve filhos, eu não duvido, porque era normal. Por exemplo, os judeus terem, principalmente quem era mestre, que era tratado como mestre, eles tinham que ter famílias. Entendeu? Eu não duvido de nada disso, e isso não teria a menor importância se realmente fosse assim. Não ia mudar nada, rigorosamente nada, do que ele deixou em todo o seu legado. Então, muitas coisas foram distorcidas da vida de Jesus, mas o que a gente encontra lá é um homem, um ser humano diante de uma saga. Se ele fosse Deus perfeito que chegou, ele não precisava ser tentado, por exemplo, no deserto. Como é que você vai tentar Deus? Não precisa. Deus não está em fase de teste. Deus não está numa fase de ser provado. Você vai colocar Deus à prova? Não tem sentido. Se você vai colocar Deus à prova, significa que ele não é Deus. Ele tem que se graduar, portanto. Jesus teve que se graduar. Ele teve que passar por provações no deserto.
Ele teve que enfrentar o próprio ego, chamado por Satanás naquele episódio. O Satanás não é nenhum representante das trevas ali tentando, não, o próprio ego dele. É o conflito de você enfrentar os arrastamentos do mundo, dos prazeres, das tentações, do poder. Tudo isso foi colocado aos pés dele, para que demovesse ele da ideia de querer libertar aquele povo, a consciência daquele povo. E ele disse não. Entendeu? Não. Então quer dizer, Jesus era sim um homem diante de uma missão grandiosa. Só que teve um momento em que esse homem entrou no estado já de graça, de iluminação. Se vocês repararem nas Escrituras, existe um Jesus até ali e outro Jesus depois. Quando ele chegou na Páscoa, na época de Páscoa, quando ele chegou, antes de ser entregue lá aos seus verdugos para ser crucificado, tudo, ele estava ainda na cidade, mas ele sabia o que ia acontecer. Ele se retirou dos apóstolos e foi para o monte rezar. E depois de muito tempo, Pedro foi lá ver ele estava totalmente transfigurado. É o milagre da transfiguração. Né? O que é a transfiguração? Ele já estava lindo, perfeito, todo iluminado. Você olhar para ele, dá a impressão que estava vendo outra pessoa. E assim as pessoas em estado de êxtase, elas realmente se transfiguram. Elas ficam iluminadas mesmo. Elas ficam lindas, nimbadas de luz. É uma coisa absurda. Então eles já estavam no estado de êxtase. Eles estavam no samadhi, no nirvana, dê o nome que vocês quiserem, tem muitos por aí. Eles estavam já em união com o absoluto. Já era a consciência divina ali. O que aconteceu com Jesus dali? Aquele Jesus, personagem, já não existia mais. Já era o Cristo. E ali já era um Cristo diferente. Já era uma pessoa diferente. Uma alternância. O divino tomou conta. Naquele momento, Pedro foi cortar a orelha do soldado, ele colou. Foi levado para o Sinédrio. Lá no Sinédrio, foi colocado diante de Pôncio Pilatos. Falou, você é rei? Não, você está dizendo que eu sou rei, eu só vim testemunhar. Se entregou ao chicote, se enterrou à crucificação, não reagiu, não se opôs, não deu a menor importância para aquilo. Por quê? Porque aquilo já não representava mais nada para ele. Ele já estava no caminho da transcendência, do final da missão dele, ele já estava vendo aquilo. Só que na crucificação, o que aconteceu? Esses estados de êxtase, eles não duram. Num determinado momento, a pessoa volta ao normal. O que ele disse crucificado? Pai, por que me abandonastes? Não é isso? Aí vocês entendem o que é o pai ter abandonado ele? Ele voltou ao normal. Aí ele percebeu, pai, quem me abandonasse justo agora? Né? Aí começou outro discurso. Aí o personagem precisava passar por aquilo também, presenciar aquilo, estar diante daquilo, tratando aquilo de uma outra forma. Então só quem conhece esses estados místicos de consciência, de êxtase, entende realmente o que aconteceu com Jesus. Entende realmente que aquilo ali foi uma coisa muito linda, bonita, grandiosa. E como ele disse, aquilo que aconteceu com o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vocês percebem que essas coisas a gente não escuta por aí em igreja nem nada, as pessoas não entram nesse detalhe, não olham, não usam esse tipo de ferramentas ou de elementos que hoje são comuns da ciência, da psicologia, esse conhecimento oriental, transcendental, não introduz isso para fazer uma interpretação do que aconteceu naquela época. Eles tentam usar a mesma visão judaico-cristã. A mesma veia normótica usada para interpretar o que aconteceu. É a normose determinando o que, olha, isso quer dizer isso quer dizer isso, quer dizer porque a moral foi isso, que não sei o quê, que isso era pecado fazer isso, que isso é o culpado é aquilo, é que ele vai para o inferno. Então é assim. A interpretação que foi feita de Jesus foi uma interpretação judaica, não foi cristã.
Então foram os próprios judeus interpretando e escrevendo o que aconteceu com ele. Esse foi o problema. Maria, por exemplo, Maria, Lucas descreve Maria, Lucas descreve Maria como uma virgem. Só em Lucas. Isso não está em todos os evangelhos. Só em Lucas. Por quê? Por que existe essa loucura de achar que ela gerou Jesus através da virgindade? Porque Lucas era grego. E todos os personagens gregos, o modelo de pensamento grego era esse. Era de que se alguma coisa era grandiosa, é porque ele era filho de Zeus, ou filho de Deus. Então, por exemplo, ele foi concebido por Zeus. Eles trazem isso na tradição deles, para dar grandeza ao Danilo. Você é um semideus. Jesus, portanto, era um semideus. Você nasceu de uma virgem. Eles tentavam dizer que, olha, a pessoa engravidou ali porque Zeus foi de noite lá e o Zeus... Entendeu? É isso. Então, essa coisa de transformar Jesus num Deus é uma coisa de grego. Porque Lucas era grego, a gente não vê isso em nenhum outro. Então tem várias coisas que a gente precisa interpretar, né? Das tradições, daquilo que está escrito. Tem um livro, Paulo, que é O Messias. É muito legal. Muito legal esse livro. Recomendo, O Messias. Fala sobre o homem Jesus. Eu não me lembro muito, mas é muito bonito, viu? Explicar como ele... Olha, bem legal também, quem quer entender bem Jesus, de uma forma até mais lúcida e mais lógica, o Sublime Peregrino, de Ramatiz. O Ramatiz mata a pau com esse livro, viu, gente? Muita coisa eu extraí de lá. É um livro grandioso. É que eu tenho um pequeno problema. Eu quero melhorar isso, mas não consigo. Não é só com você, não. Numa palestra, num workshop, qualquer coisa. Às vezes a pessoa fala uma palavra ou uma cena, eu vou embora naquilo, sabe? Naquilo que ele falou, eu fico, não sei se fico analisando, eu fico até vendo imagens daquilo. Mas aí eu perco a sequência do que a pessoa falou em seguida. É horrível isso. Eu vou embora com aquilo que ela falou, eu me concentro tanto naquilo. Eu estou analisando, eu estou conversando com aquilo, eu estou até vendo aquilo. Aí de repente eu volto, aí a pessoa já falou a complementação e me perco. Eu me perdi hoje quando você falou daquele tratamento da apometria, que vê imagem, como se vê imagem? Constrói uma imagem daquilo que a pessoa está falando, a pessoa vê, eu não entendi isso porque eu perdi a sequência. Eu nem lembro disso. Você disse que entrou no estado mental da... Tem que assistir. Assim, olha, veja só, gente, todos nós aqui, nós vamos ter aula sobre isso, viu? Todos nós temos sensibilidade. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos sensibilidade. Se você entra dentro de uma sala, a energia ali está ruim. Todo mundo sabe que a energia ali está ruim, não sabe? De entrar ali, nossa, então uma nhaca aqui, né? Vou defumar isso aqui, vou acender uma vela, vou passar um amoníaco, fazer qualquer coisa. Tem que transmutar aquilo, não tem? Não é isso? A energia está ruim, mas como é que você percebe que a energia está ruim? Porque você sentiu, a tua sensibilidade, isso não é mediunidade, gente. Isso é uma sensibilidade energética. Todo mundo tem. Com a prática, o que acontece? Você entra dentro dessa sala, aí você se concentra na energia. Você sente energia, você permite sentir. Você deixa que essa energia fale, você tenta escutá-la. Fecha os olhos, você vai começar a ver até as imagens. Só que a grande dificuldade nossa é confiar no que a gente vê. Que a gente não dá a menor bola, isso é coisa da minha cabeça, isso não sei o quê. A gente não dá valor, a gente não confia. Os trabalhos apométricos, eles dependem de confiança. Então, quando eu estou diante de um assistido, eu sinto a energia dele. A prática vai desenvolvendo cada vez mais. E ao sentir a energia dele, eu me concentro na energia dele, e a energia dele começa a me trazer imagens. Não é que eu estou vendo em 3D o que está acontecendo, mas eu estou sentindo energia, a energia se converte automaticamente em imagens dentro de mim. E essa conversão, esse tipo de mediunidade, de evidência intuitiva, todos têm. É que a gente não dá bola. Agora, quando você começa a trabalhar isso, vai ficando cada vez mais claro.
O que me diferencia talvez de vocês é porque, como eu trabalho com isso há muito tempo, isso vem com muita clareza já para mim. E com tanta clareza que é exatamente o que se manifesta no trabalho, é justamente aquilo que eu já tinha se manifestado na minha cabeça. Entendeu? É só isso. Então é isso que eu falo para você que é Deus. Mais alguma outra pergunta? Que horas são? Já tá, né? 3 minutos. 3 minutos. Ninguém mais, né? Namastê. Olha aí nossa sala de aula, nossos alunos. Dá oi aí, turminha. Aqueles que não vieram hoje vão ficar revoltados. Ao dia que eu não vou, o professor filma. O azar é de vocês. Olha aí, ó. O nosso aluno mais velho aqui. Fala oi pro tio. Oi. Ele tá bravo. Ah, é, falou, olha aí. Aquela lá é minha esposa, coordenadora. Faz parte do meu karma, fazer o quê? É isso aí, gente. Valeu. O mundo vai estar assim. Enquanto a gente achar que pode matar o boi, que pode matar o porco, que pode matar o peixe, que pode matar tudo quanto é bicho que está por aí e comer, sabe? Que são os seres. Enquanto a gente pensar assim, o mundo vai estar nesse nível de violência. Nós temos 1 bilhão no mundo de pessoas que passam fome. Nós vivemos num mundo que só 1% das pessoas são donas, 1% são donas de mais de 50% de toda a riqueza do mundo. 1% são donas de mais de 50%. Aí os outros 50% você divide por restante. Então, veja só o tamanho da distorção que a gente vive. A gente vive num mundo que a gente tem que conviver com falta de alimento, gente. Isso é um absurdo. Por quê? Porque numa terra que você... Está faltando água no mundo já, viu? Muitos países já não têm água. Até no Brasil, que isso nunca foi um problema, começou a ser um problema a água. Por quê? Num hectare que você cria um boi, você precisa de 1 hectare, de muita água ainda, de capim, de todo esse espaço. Você produz 10 toneladas de mandioca, você produz 10 toneladas de não sei o que, de limão, de qualquer coisa que você plantar lá, é assim. No mesmo hectare que você coloca um boi. Imagine fazendas com 1000 bois. O quanto de alimento não poderia ser produzido ali, frutas, de legumes e de coisas, sabe? Sem agredir a natureza. Fazendo um manejo sustentável, uma coisa bem legal. Sabe? Não, a gente... A Amazônia, que faz parte desse corredor, sabe, da linha do Equador aí, que vai da África, do Congo até a Índia e tal, a Amazônia está sendo desmatada para criar-se animais, gente. Onde que esse mundo vai parar? A previsão é que a gente vai ter 9 bilhões de pessoas no mundo nos próximos 20 anos. Imaginem 9 bilhões de pessoas no mundo comendo carne. Vão ter que aprender a não comer. Vão ter que aprender a não comer. Só o gás metano. A gente fala rombo na camada de ozônio, CFC, não é nada de CFC, é gás metano. O gás metano é produzido a partir das fezes de animais. Então, quer dizer, a gente precisa começar a trabalhar dentro da gente outros conceitos, outros valores, deixar um mundo melhor para os nossos filhos e viver melhor, gente. Porque aquilo que eu falei sempre para vocês, na vida você tem que escolher, você tem 2 opções. Ou você cuida da saúde, ou você cuida da doença. Você pode viver cuidando da saúde. Cuidar da saúde implica em você fazer uma série de coisas para a manutenção do teu bem-estar, do seu equilíbrio. Ou pode viver uma vida totalmente
sabe, desregrada, e cuidar da doença. E viver cuidando de doença. Viver tomando remédio, viver se destruindo, encurtando a vida, aproveitando cada vez menos a sua oportunidade de estar aqui, de transformar isso em algo bom para você mesmo. Entendeu? Hoje a aula ficou muito no terreno, mas vale a pena a gente falar sobre essas questões também, né, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dizer alguma coisa? Diga, mano. Na verdade, eu quero fazer um relato. Diga. Acho que há umas 4, eu tô meio passando mal, tá? Meu coração tá acelerado. Há umas 4 aulas atrás, eu até comentei com a Célia que eu tava recebendo umas intuições de uma pessoa que queria se comunicar. Mas eu não tenho esse tipo de mediunidade. Assim, já aconteceu algumas vezes comigo e eu não dei muita importância, mas uma vez eu fiz uma psicografia e era para uma pessoa que estava no centro espírita e tudo mais. Mas eu não estudo esse tipo de mediunidade, eu não faço cursos, nada, até porque eu dei aula essa noite. E aí eu me desliguei, ficou o tempo todo no curso, essa pessoa, o nome dela é Maria Helena. E ela queria falar, e eu estava recebendo intuições, e aí eu não dei importância. E eu me desliguei e tentei prestar atenção no curso. E aí desde então, sempre que eu chego no curso, ela vem na minha intuição. E aí hoje eu falei, eu vou deixar ela falar. E ela escreveu? E eu escrevi. Só que ficou um pouco confuso, assim, eu não consegui entender muito bem. Você escreveu agora? Durante o curso. Durante ele falando uma psicografia aqui em pleno curso. É com sentimento de extrema gratidão em que venho há algum tempo manifestar minha emoção de poder estar entendendo tudo o que ocorreu em minha vida terrestre e ter a oportunidade de realizar novas escolhas. Me identifiquei tanto com estas aulas que quase não me controlo com as vontade de aprendizado. Sim, é possível enxergar os segredos da encarnação estando desencarnados. É possível iniciar um plano de ação para novas oportunidades de se desenvolver e se entender aqui do outro lado. Não sabemos quem somos, independente das condições que nos encontramos, e por isso chegamos a cometer diversos erros, atrapalhando e impedindo às vezes as próprias pessoas que amamos de seguir suas caminhadas, pois somos apegados aos sentimentos e ilusões que nos fazem enxergar as coisas de forma egoísta. Eu apenas precisava agradecer o quanto saber que eu sou fez a diferença em meu ser divino, e dizer que todos têm a oportunidade de se reajustar de maneira simples, por mais que achemos que seja difícil. O segredo está em simplificar tudo, ao invés de achar que tudo é impossível, que é impossível chegar a um grau de clareza sem ser santo, e que precisamos ser um eterno sábio, leitor e inteligente para tomar atitudes certas. Maria Helena Pacheco. Pensei que fosse minha mãe, que faleceu recentemente, chama Maria Helena, mas ela não é Pacheco. Quis ler, né? A hora que eu comecei o texto, eu vi que não se tratava dela, né? Mas então, se vocês estão aqui no número de 35, 30, às vezes 40 pessoas, estejam certos que do lado de lá, isso é infinitamente maior. A gente tem um grupo muito grande de seres desencarnados que participam dos nossos cursos. E num dos encerramentos que nós tivemos uns anos atrás, teve um médium que disse que viu do lado de lá o que acontecia no encerramento. Eles estavam com roupas de formandos. Foi no final do ano, na última aula. Estavam com diplominhas, batiam palmas. E você chegou no dia do encerramento, uma energia de alegria assim no ambiente, uma coisa curiosa. Eu falei, olha que coisa estranha, tá gostosa a energia hoje, uma coisa alegre e tal. Aí eu não tinha visto nada, né? Mas uma das alunas falou que tinha uma mediunidade,
Falaram, eles estão fazendo uma festa terrível. Estão muito felizes mesmo, estão todos aí com roupinhas, tal, com diplomas, que legal. Então existe uma quantidade muito maior do lado de lá de espíritos que participam desses encontros, que são trazidos para cá, porque é uma oportunidade de serem trazidos. E as coisas que eu digo aqui, não é que eu digo que eu elaboro, que sou eu que estou dizendo, não, a gente é inspirado, a gente é um canal. O tempo todo tem uma equipe que trabalha comigo e que vai me dizendo as coisas, vai me trazendo as coisas. A mim só cabe servir de canal e me preparar, oferecer para eles recursos, através dos estudos, das coisas que a gente busca, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente pesquisa. Porque se eles chegarem aqui e não tiver elementos nenhum para fazer essa comunicação, como é que faz? Então a gente tem que... Chico Xavier, o Chico Xavier estudou pouco. Não, ele estudou pouco, vírgula. Isso é uma afirmação que vai até a página 2. Chico Xavier escrevia o que ele escrevia porque ele sabia muito. Ele estudava, ele lia muito. Ele teve uma vida de muito sofrimento, de viver muito tempo trancado dentro de casa, em companhia do quê? De livros. Trabalhar em lugares onde tinha acesso a muitos livros. Ele lia muito. Era um leitor voraz. E gostava de escrever mesmo. Escrevia muito. Então, ele como um canal ficou muito mais fácil de ser trabalhado porque existiam elementos dentro dele. Ele não tinha preconceito para ler, não. Ele lia livros científicos, romances, poesias. Aquele primeiro livro dele, Parnaso, de Além-Túmulo, onde tiveram todos aqueles poetas maravilhosos da comunicação, porque ele lia essas poesias, gente. Então ele tinha facilidade para servir de instrumento. Então é isso, a gente se prepara. Não há mérito, eu não vejo nada de grandioso no que eu faço. A única coisa que foi uma escolha que eu fiz, e eu gosto de fazer isso e pronto. Se eu tivesse conhecimento de mecânica, estivesse diante de uma classe dando uma aula de mecânica, de como funciona, possivelmente também poderia estar com todo um acervo de conhecimento aqui e recebendo algum tipo de influenciação também, de coisas que acontecem. A gente não sabe o que está do lado de lá. A gente trabalha na terceira dimensão, mas existe uma quarta dimensão que coordena tudo isso que está aqui. Os interesses de tudo que acontece aqui. A gente pensa que tem livre-arbítrio, que tudo depende da gente, que nós estamos no comando, que nós somos pão, que nós somos isso, somos aquilo. O nosso livre-arbítrio é o mesmo de um peixinho dentro de um aquário redondo. A gente acha que é dono do oceano, mas está ali, ó. Sabe? Essa presunção nossa não tem fim. Porque tudo que acontece tem a gestão de uma instância muito maior do nosso ser, que nós chamamos de self. Nós vamos ter aula sobre isso, vamos aprofundar isso. Vocês vão perceber que a vontade do ego é uma coisa e a vontade do self é outra. E dentro da gente existe uma instância luminosa, profunda, divina. É essa instância que está no comando. Essa instância que Jesus, por exemplo, chamava de Pai. Essa instância que Moisés chamava de Jeová. Essa instância que Maomé chamava de Alá. Essa instância está dentro de cada um de nós. Essa instância é a instância divina. Existe dentro da gente. Essa essência está pronta, está dentro da gente. O espírito está pronto. Não precisa aprontar, não precisa evoluir. É a carne que é fraca. Carne é a representação do quê? Da realidade, corpo-mente, do ego. Dessa vida na realidade do corpo. Da terceira dimensão. A gente está preso, identificado com ela. Mais perguntas? Deixa eu ver ele primeiro, depois você fala. Você falou que ia comentar sobre Jesus, era só um personagem. Aí eu queria... Tá. Gente, muitas religiões, muitos tentam transformar Jesus em algo divino, algo que extrapola o humano.
algo que transcende o ser humano. Existe algo que transcende o ser humano dentro de cada um de nós, como existia dentro dele. A diferença é que Jesus estava muito mais próximo e consciente dessa luz que nós chamamos de Cristo pessoal. Ele, portanto, já era uma pessoa crística. Ele era o Cristo, por quê? Porque ele já realizou essa essência crística. Mas para viver no mundo, Jesus é um personagem também. Augusto dos Anjos, ele diz num dos poemas dele famosos, que é o seguinte, aquele que no mundo, como é que é? Vês, apenas a ingratidão essa pantera, acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, você vai viver entre feras, você tem que ser fera também. Então, como é que Jesus ia ser pacífico, sabe? Bem-aventurado, em estado de êxtase para lá e para cá, né? Para realizar aquela missão com aqueles seres embrutecidos, violentos. Não, ele tinha que expulsar os vendilhões do templo, tinha que xingar a raça de víboras, de hipócritas. Ele precisava de um personagem, portanto, precisava de uma persona. Entende o que é persona? Já expliquei para vocês. Precisava de uma máscara para atuar nesse mundo. Ele precisava dizer para os apóstolos, raça de víboras, hipócritas, até quando eu vou estar com vocês? Jesus chorava, Jesus ficava nervoso. Se Jesus fosse o tempo todo essas pessoas iluminadas em estado de êxtase, ele seria igual a um Ramakrishna, tratado como um louco de Deus ali em estado de êxtase, achando que ele estaria louco. Não, ele tinha um trabalho, uma missão pública, uma missão política, ele tinha um trabalho de acordar aquelas pessoas, de deixar marcas profundas no mundo. Então, quer dizer, é um trabalho que ele precisava de uma persona, de um personagem. Então, Jesus é o personagem. Só que ele vivia dizendo, eu, personagem, Jesus, e o Pai, que é esse Cristo pessoal dentro dele, o Self, somos um. Ora eu estou no Pai. Tinha hora que ele se retirava e ficava em estado de graça e oração. A transfiguração dele foi um exemplo disso. Tinha? Ora o Pai está em mim. Ele está agindo em nome do Pai. Então o Pai está nele, quer dizer, ele está representando o Pai, mas representando como uma pessoa. Há relatos que Jesus se casou com Madalena, eu não duvido, que teve filhos, eu não duvido, porque era normal. Por exemplo, os judeus terem, principalmente quem era mestre, que era tratado como mestre, eles tinham que ter famílias. Entendeu? Eu não duvido de nada disso, e isso não teria a menor importância se realmente fosse assim. Não ia mudar nada, rigorosamente nada, do que ele deixou em todo o seu legado. Então, muitas coisas foram distorcidas da vida de Jesus, mas o que a gente encontra lá é um homem, um ser humano diante de uma saga. Se ele fosse Deus perfeito que chegou, ele não precisava ser tentado, por exemplo, no deserto. Como é que você vai tentar Deus? Não precisa. Deus não está em fase de teste. Deus não está numa fase de ser provado. Você vai colocar Deus à prova? Não tem sentido. Se você vai colocar Deus à prova, significa que ele não é Deus. Ele tem que se graduar, portanto. Jesus teve que se graduar. Ele teve que passar por provações no deserto. Ele teve que enfrentar o próprio ego, chamado por Satanás naquele episódio. O Satanás não é nenhum representante das trevas ali tentando eliminar, o próprio ego dele. É o conflito de você enfrentar os arrastamentos do mundo, dos prazeres, das tentações, do poder. Tudo isso foi colocado aos pés dele, para que demovesse ele da ideia de querer libertar aquele povo, a consciência daquele povo. E ele disse não. Entendeu? Não. Então, quer dizer, Jesus era sim um homem diante de uma missão grandiosa. Só que teve um momento em que esse homem entrou no estado já de graça, de iluminação.
Se vocês repararem nas Escrituras, existe um Jesus até ali e outro Jesus depois. Quando ele chegou na Páscoa, na época de Páscoa, quando ele chegou, antes de ser entregue lá aos seus verdugos para ser crucificado, tudo, ele ainda estava na cidade, mas ele sabia o que ia acontecer. Ele se retirou dos apóstolos e foi para o monte rezar. E depois de muito tempo, Pedro foi lá ver ele estava totalmente transfigurado. É o milagre da transfiguração. Né? O que é a transfiguração? Ele já estava lindo, perfeito, todo iluminado. Você olhar para ele, dá a impressão que estava vendo outra pessoa. É assim as pessoas em estado de êxtase, elas realmente se transfiguram. Elas ficam iluminadas mesmo. Elas ficam lindas, nimbadas de luz. É uma coisa absurda. Então eles já estavam no estado de êxtase. Eles estavam no samadhi, no nirvana, dê o nome que vocês quiserem, tem muitos por aí. Eles estavam já em união com o absoluto. Já era a consciência divina ali. O que aconteceu com Jesus dali? Aquele Jesus, personagem, já não existia mais. Já era o Cristo. E ali já era um Cristo diferente. Já era uma pessoa diferente. Uma alternância. O divino tomou conta. Naquele momento, Pedro foi a cortar a orelha do soldado, ele colou. Foi levado para o Sinédrio. Lá no Sinédrio, foi colocado diante de Pôncio Pilatos. Falou, você é rei? Não, você está dizendo que eu sou rei, eu só vim testemunhar. Se entregou ao chicote, se enterrou à crucificação, não reagiu, não se opôs, não deu a menor importância para aquilo. Por quê? Porque aquilo já não representava mais nada para ele. Ele já estava no caminho da transcendência, do final da missão dele, ele já estava vendo aquilo. Só que na crucificação, o que aconteceu? Esses estados de êxtase, eles não duram. Num determinado momento, a pessoa volta ao normal. O que ele disse crucificado? Pai, por que me abandonastes? Não é isso? Aí vocês entendem o que é o pai ter abandonado ele? Ele voltou ao normal. Aí ele percebeu, cara, quem me abandonasse justo agora? Né? Aí começou outro discurso. Aí o personagem precisava passar por aquilo também, presenciar aquilo, estar diante daquilo, tratando aquilo de uma outra forma. Então só quem conhece esses estados místicos de consciência, de êxtase, entende realmente o que aconteceu com Jesus. Entende realmente que aquilo ali foi uma coisa muito linda, bonita, grandiosa. E como ele disse, aquilo que aconteceu com o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vocês percebem que essas coisas a gente não escuta por aí em igreja nem nada, as pessoas não entram nesse detalhe, não olham, não usam esse tipo de ferramentas ou de elementos que hoje são comuns da ciência, da psicologia, esse conhecimento oriental, transcendental, não introduz isso para fazer uma interpretação do que aconteceu naquela época. Eles tentam usar a mesma visão judaico-cristã. A mesma veia normótica usada para interpretar o que aconteceu. É a normose determinando o que, olha, isso quer dizer isso quer dizer isso, quer dizer porque a moral foi isso, que não sei o quê, que isso era pecado fazer isso, que isso é o culpado é aquilo, é que ele vai para o inferno. Então é assim. A interpretação que foi feita de Jesus foi uma interpretação judaica, não foi cristã. Então foram os próprios judeus interpretando e escrevendo o que aconteceu com ele. Esse foi o problema. Maria, por exemplo, Maria, Lucas descreve Maria, Lucas descreve Maria como uma virgem. Só em Lucas, isso não está em todos os evangelhos, só em Lucas. Por quê? Por que existe essa loucura de achar que ela gerou Jesus através da virgindade? Porque Lucas era grego. E todos os personagens gregos, o modelo de pensamento grego era esse. Era de que se alguma coisa era grandiosa, é porque ele era filho de Zeus, ou filho de Deus. Então, por exemplo, ele foi concebido por Zeus.
Eles trazem isso na tradição deles, para dar grandeza ao Danilo. Você é um semideus. Jesus, portanto, era um semideus. Você nasceu de uma virgem. Eles tentavam dizer que, olha, a pessoa engravidou ali porque Zeus foi de noite lá e o Zeus... Entendeu? É isso. Então, essa coisa de transformar Jesus num Deus é uma coisa de grego. Porque Lucas era grego, a gente não vê isso em nenhum outro. Então tem várias coisas que a gente precisa interpretar, né? Das tradições, daquilo que está escrito. Tem um livro, Paulo, que é O Messias. É muito legal. Muito legal esse livro. Recomendo, O Messias. Fala sobre o homem Jesus. Eu não me lembro muito, mas é muito bonito, viu? Explicaram como ele... Olha, bem legal também, quem quer entender bem Jesus, de uma forma até mais lúcida e mais lógica, o Sublime Peregrino, de Ramatiz. O Ramatiz mata a pau com esse livro, viu, gente? Muita coisa eu extraí de lá. É um livro grandioso. É que eu tenho um pequeno problema. Eu quero melhorar isso, mas não consigo. Não é só com você, não. Numa palestra, num workshop, qualquer coisa. Às vezes a pessoa fala uma palavra ou uma cena, eu vou embora naquilo, sabe? Naquilo que ele falou, eu fico, não sei se fico analisando, eu fico até vendo imagens daquilo. Mas aí eu perco a sequência do que a pessoa falou em seguida. É horrível isso. Eu vou embora com aquilo que ela falou, eu me concentro tanto naquilo. Eu estou analisando, eu estou conversando com aquilo, eu estou até vendo aquilo. Aí de repente eu volto, aí a pessoa já falou a complementação e me perco. Eu me perdi hoje quando você falou daquele tratamento da apometria, que vê imagem, como se vê imagem? Constrói uma imagem daquilo que a pessoa está falando, a pessoa vê, eu não entendi isso porque eu perdi a sequência. Eu nem lembro disso. Vocês que entram no estado mental da... Tem que assistir. Assim, olha, veja só, gente, todos nós, aqui, nós vamos ter aula sobre isso, viu? Todos nós temos sensibilidade. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos sensibilidade. Se você entra dentro de uma sala, a energia ali está ruim. Todo mundo sabe que a energia ali está ruim, não sabe? De entrar ali, nossa, então uma nhaca aqui, né? Vou defumar isso aqui, vou acender uma vela, vou passar um amoníaco, vou fazer qualquer coisa. Tem que transmutar aquilo, não tem? Não é isso? A energia está ruim, mas como é que você percebe que a energia está ruim? Porque você sentiu, a tua sensibilidade, isso não é mediunidade, gente. Isso é uma sensibilidade energética. Todo mundo tem. Com a prática, o que acontece? Você entra dentro dessa sala, aí você se concentra na energia. Você sente energia, você permite sentir. Você deixa que essa energia fale, você tenta escutá-la. Fecha os olhos, você vai começar a ver até as imagens. Só que a grande dificuldade nossa é confiar no que a gente vê. Que a gente não dá a menor bola, isso é coisa da minha cabeça, isso não sei o quê. A gente não dá valor, a gente não confia. Os trabalhos apométricos, eles dependem de confiança. Então, quando eu estou diante de um assistido, eu sinto a energia dele. A prática vai desenvolvendo cada vez mais. E ao sentir a energia dele, eu me concentro na energia dele, a energia dele começa a me trazer imagens. Não é que eu estou vendo em 3D o que está acontecendo, mas eu estou sentindo a energia se converte automaticamente em imagens dentro de mim. E essa conversão, esse tipo de mediunidade, de evidência intuitiva, todos têm. É que a gente não dá bola. Agora, quando você começa a trabalhar isso, vai ficando cada vez mais claro. O que me diferencia talvez de vocês é porque, como eu trabalho com isso há muito tempo, isso vem com muita clareza já para mim. E com tanta clareza que é exatamente o que se manifesta no trabalho, é justamente aquilo que eu já tinha se manifestado na minha cabeça. Entendeu? É só isso. Então é isso que eu falo para você aqui agora. Mais alguma outra pergunta? Que horas são? Já está, né? 3 minutos. 3 minutos. Ninguém mais, né? Namastê.
Olha aí, nossa sala de aula, nossos alunos. Dá oi aí, turminha. Aqueles que não vieram hoje vão ficar revoltados. Ao dia que eu não vou, o professor filma. O azar é de vocês. Olha aí, ó. O nosso aluno mais velho aqui. Fala oi pro tio. Oi. Ele tá bravo. Falou, olha aí. Aquela lá é minha esposa, coordenadora. Faz parte do meu karma, fazer o quê? É isso aí, gente. Valeu.